E vem conferir por que você deveria ler ou assistir Shigatsu ka Kimi no Uso, ou Your Lie in April. E eu queria fazer esse vídeo no último dia de abril, mas infelizmente pelo calendário não deu certo, então ele ficou para o primeiro dia de maio. Mas a importância dele é a mesma, porque eu tava pensando, que vídeo que eu poderia fazer para poder falar de Shigatsu ka Kimi no Uso, ou Your Lie in April. Eu tava pensando que eu poderia fazer a crítica, mas assim pegaria só o público que leu o mangá ou assistiu o anime. Muito mais assistiu o anime, porque o anime trouxe muito mais popularidade para a obra. Mas aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo querendo convidar as pessoas a assistir a obra. Então você pode assistir esse vídeo tranquilamente, que não vai ter nenhum spoiler de Your Lie in April, caso você nunca tenha assistido ou lido o mangá. E aí eu pensei, vou fazer isso para realmente vender o produto. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Primeiro eu vou falar sobre o que é a obra, falando a sua sinopse e falando algumas informações. E depois eu vou dar algumas características para falar por que você deveria assistir ela de qualquer jeito. Vamos primeiro falar um pouco sobre a sinopse. Para quem não sabe, Your Lie in April conta a história de Arima Kusei, que era um prodígio em se tratando de piano. Dominou as competições infantis por anos e todos os músicos infantis conheciam seu nome. Mas com o falecimento da sua mãe, que também era sua instrutora, ele sofre um bloqueio mental no meio do recital e nunca mais consegue ouvir o som do seu piano, mesmo com sua audição normal. 2 anos se passaram e Kusei ainda não tocou em seu piano de novo e vive em um mundo sem cor e sem outros tons. Ele passa a aceitar sua condição e vive feliz com seus amigos Tsubaki e Watari, até que um dia uma garota muda tudo. Miyazono Kaori é uma linda violinista e seu estilo reflete sua personalidade livre e animada. Ela ajuda Kusei a voltar ao mundo da música e mostra a ele que nesse mundo ele pode ser livre e não seguir as regras, um jeito muito diferente da estrutura rígida e estilo regrado que o Kusei estava acostumado. Bom, para quem não conhece nada da obra, além da sinopse que eu acabei de ler, Your Lie in April teve um total de 22 episódios e ainda teve um OVA. E para quem considera que o OVA não vale a pena ser assistido, esse vale a pena, porque ele realmente traz algo a mais para a história, contando a infância do Kusei. Então a partir daí, se você quiser saber mais sobre a obra, não é aqueles OVAs como normalmente tem, que é algo que não leva a nada, ou é só um resumo da obra como um todo. Não, realmente é algo interessante. Para quem gosta da obra, vale a pena. Já o mangá, ele foi completo em 11 volumes, e para quem tem interesse, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Panini. E você consegue comprar ele tanto individualmente como em um box, porque recentemente, já faz alguns anos, a Panini lançou um box que vinha todos os 11 volumes. Então você tem várias opções para conseguir consumir a obra. E agora eu vou entrar de por que você deveria ler ou assistir essa obra. Começando sobre o gênero que ele está inserido. Your Lie in April, mesmo que ela seja uma história que fale muito sobre música e fale muito sobre o relacionamento de pessoas, ele é um anime de romance no fim das contas. Ele é um anime que tem muito do slice of life, que é o conceito do dia a dia, mas muito mais focado no conceito da música e principalmente do romance entre os personagens principais. E aí entra o primeiro ponto. Quando você para pensar, um gênero que é muito difícil ter algo que é novo, que tem algo que realmente vai trazer coisas novas, é o gênero de romance. E isso não faz o gênero ser ruim. Todo ano saem vários animes de romance, e eu consumo a maioria deles porque eu gosto bastante do gênero. Mas é inegável que a maioria cai naquele mesma zona de ser muito parecido um com o outro, não trazer tantas novidades de um para o outro, e isso acaba fazendo com que muitos acabam se tornando esquecíveis ou genéricos. Your Lie in April traz uma característica completamente diferente para o gênero, tanto que o anime é de 2014 e até hoje em dia ele é referenciado, seja por páginas de anime, sejam por canais, sejam por momentos específicos da obra, e isso mostra como ele conseguiu quebrar a bolha, porque todo ano vai ter um anime de romance que vai marcar mais do que outros, mas muitos são esquecidos no caminho. E Your Lie in April não acontece isso. Então esse é o primeiro ponto. Para você que gosta de animes de romance, eu acho que ele é uma pedida certeira, porque ele vai trazer algo diferente pro gênero, no sentido de você vai pegar uma história diferente, uma história mais profunda, com personagens mais marcantes. Então isso pode ser interessante. E também pode ser muito bom para quem tem muito interesse em entrar nesse gênero, mas não gosta dos clichês que ele aparece. Aqui em Your Lie in April vai ter alguns clichês, vai ter algumas características que você vai ver em outras obras,
mas eles tentam aprofundar muitos desses detalhes, tentam levar algo a mais. Então por isso que eu também recomendo para quem não gosta. E não é porque eu falei que a história é clichê, que a gente conhece, muitas das características apresentadas ali, que ela não é uma excelente história. Aqui ela é uma história excelente. Eu acho que esse anime ele consegue pegar esse conceito de algo que a gente já viu várias vezes e tentar aprofundar para outros lados. E isso faz com que funcione muito bem. A história, como eu falei, não vai ser algo revolucionário em muitos pontos. Muitas das características que você vê ali, você vai ver em outras obras. Mas ela é boa e ela é bem contada. Ela é bem trabalhada, ela é bem desenvolvida, com boas surpresas ao longo de toda a obra. Isso também faz com que o anime seja surpreendente em vários aspectos. Que eu falei, não vou falar aqui por ser spoiler, mas ele consegue te surpreender em vários pontos, principalmente na maturidade que a autora teve na hora de desenvolver a sua história. Porque poderia cair numa zona neutra, onde cai em clichês, só que é uma zona mais segura, onde você pode ver que ela poderia trabalhar vários elementos conhecidos da maneira mais fácil possível. Aqui ela não faz isso. Aqui ele pega algumas coisas que a gente conhece e tenta trazer um algo a mais, um algo diferente que funciona bem através da história. Então sim, a história como premissa base você já vai ter visto em vários lugares diferentes, mas a forma como ela é diferente faz com que uma história que poderia ser só mais uma se torna um pouco diferencial. E aí entra no outro ponto que também vale a pena ser lido: os personagens da obra. Os personagens da obra, eles são muito bons e eles entram numa característica que eu sempre falo de animes de romance. Quando você vai assistir um anime de romance, você meio que vai ter que se importar com o casal principal, se preocupar com os personagens. E se você não se preocupar com os personagens, se você não gostar deles, aí você vai ter um problema, você não vai gostar da obra. E em todo o anime, na verdade, é assim, toda obra, livros, filmes, séries, todos você precisa gostar dos personagens para querer se importar com a obra. Mas às vezes você pode ser convencido por outros aspectos do filme. Em anime de romance, em anime que conta da vida cotidiana, não é assim que vai acontecer. Se você não gosta dos personagens, você não vai se importar com a história deles. Se não se importa com a história deles, por que você vai querer acompanhar essa história? E aqui isso não acontece, porque os personagens também são muito cativantes, também são muito envolventes. E as histórias pessoais de cada um deles mostram o quão importante eles são, o quão incríveis eles são em questão de desenvolvimento e trabalho de personagem. Porque a mesma autora que conseguiu desenvolver muito bem a história, desenvolveu muito bem os personagens, tanto individualmente como quando eles estão juntos. Quando os personagens estão juntos, você vai adorar eles. Você vai achar que eles são engraçados, divertidos, têm uma química, funcionam bem tela. Mas individualmente, quando você conhece a história paralela de cada um, aí você vai se ligar mais ainda. E entra outro aspecto: todos os personagens dessa obra funcionam bem. Tanto quem é mais principal, como quem é mais secundário aparece todos. Aparece pouco. Todos eles você vai ter um sentimento e vai gostar de querer acompanhar a história através do olhar deles. Ou um episódio que é focado mais em um secundário, você vai gostar porque eles são cativantes. Algo que é muito difícil de fazer. Fazer um anime com tantos personagens interessantes. Outra coisa que eu acho que é um ponto que pega muito nessa obra, que todo mundo que menciona ela comenta, seria a parte da mensagem que a obra tem. Porque, de novo, esse é outro aspecto que poderia cair numa zona segura e não cai, que é a mensagem que a obra vai ter. Não, ela não quer simplesmente te contar uma obra por contar, seguindo os mesmos clichês de uma pessoa que é diferente da outra. Não, ele quer levar para algo a mais, para algo mais profundo. E é nesses subplots, é nessas camadas extras que essa obra tem, quando você tenta aprofundar mais nos personagens, no que quer dizer de cada um, numa leitura de personagem, que você percebe o quanto a mensagem dessa obra ela é forte, ela é poderosa, ela é relevante e mais do que isso, ela pode conversar com muita gente que está precisando. Eu posso garantir, é impossível você terminar essa obra sem você estar com lágrima nos olhos de tanto que você se liga com a história, com os personagens, do que está sendo apresentado ali. Porque realmente a mensagem que ele passa, ela é forte. Mas ela é forte, ela é bem feita porque ela é bem construída, numa ligação muito bem feita com tudo que eu mencionei até agora. Numa excelente história, com excelentes personagens, com a mensagem que já seria forte, já seria relevante e fica mais forte porque você tem uma ligação emocional muito forte com tudo que está sendo apresentado ali. E para fechar, para você que ainda não foi convencido, tem a parte técnica. A parte técnica desse anime é muito bonita. Tanto a parte que envolve até episódios que são mais calmos, até episódios que tem que usar mais a animação, um pouco mais de luz dentro dela, funciona muito bem. Porque eu falo da parte técnica de modo geral. Você vai ver que em alguns momentos do anime, eles usam muito a cor azul, a cor preta, para até destacar um pouco o sentimento de cada personagem. Mas ao mesmo tempo, eles conseguem destacar muito o amarelo, o vermelho, para terem cores mais vivas em alguns momentos. E essa transição de um momento para o outro funciona muito bem. Essa linguagem através das cores funciona muito bem nesse anime. E a animação é muito boa, muito bem feita, muito fluida. E isso também ajuda muito, sem contar a excelente trilha sonora que esse anime tem. De modo geral, é um anime que eu considero nesse gênero quase perfeito. E por isso que eu falei que eu ia fazer um vídeo à parte e não uma crítica
crítica, que a crítica poderia ser que não chamasse as pessoas para ver o vídeo e querer conhecer a obra. Com um vídeo assim de por que você deveria conhecer, eu acho que com todos esses pontos que eu coloquei aqui, eu acho que eu consegui te convencer, ou espero que eu tenha te convencido a conhecer a obra. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual foi sua primeira experiência com Your Lie in April? Você gosta da obra, você não gosta? Qual que foi o seu sentimento quando terminou ela? Você se ligou com a história ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.